se eu entro sem máscara, eles me prendem, né? É essa situação que a gente está vivendo. E bom demais estar com vocês, porque, como o pastor falou, esse grupo aqui é um grupo que caminha na minha história. Já tenho muitas amizades aqui, gente querida, eu não posso começar a falar de quanto tempo já não, porque aí vocês começam a rir da gente, né? Mas faz muito tempo que eu conheço alguns de vocês já, pelo menos uns 10 anos, né, gente? Né? Mas vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria hoje estudar com vocês um texto muito caro ao meu coração, livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1, e eu vou dar uma pincelada sobre esse texto aqui, livro de Ruth. O livro de Ruth é um pequeno livro da Bíblia, ele se encontra ali incrustado entre Juízes, e aí 1 Samuel, está bem escondidinho ali, mas é um livro fascinante. E eu queria dar uma lida com vocês aqui, fazer uma leitura de algumas coisas que eu acho que são muito interessantes nesse livro aqui. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada e seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou na terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo, teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse-lhe, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí também serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava, ela deixou de insistir com ela. Então ambos se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, feliz, chamai-me Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Essa é a palavra de Deus. Muitas pessoas não aprendem a desfrutar da Bíblia porque perdem um sequenciamento simples na leitura das Escrituras Sagradas. A Bíblia, antes de ser entendida de forma teológica, ela precisa ser entendida de forma gramatical. E nós precisamos entender que alguns textos, eles possuem uma estrutura completa.
Se você, por exemplo, para aqui em Ruth 1, você certamente vai perder todo o foco, toda a compreensão maior do livro de Ruth. Assim acontece, por exemplo, com Eclesiastes. Eclesiastes é um livro pessimista. Alguém já chamou o livro de Eclesiastes como o livro mais mal-humorado da Bíblia. É um cara mal-humorado, irritado com a vida, e que escreve em forma de desabafo. Se você começa a ler os primeiros capítulos e você entende o que ele está querendo dizer, você fica desesperado, né? Se você chegar até o capítulo 3, antes de pegar um revólver e dar um tiro no ouvido, você já sobreviveu bem, porque é muito pesado, existencialista demais. Quando você estuda o livro de Cantares, não dá para você ler o livro de Cantares um versículo só, isolado de todo o contexto. Você precisa entender tudo que está ali, porque é uma estrutura gramatical que exige de você uma compreensão mínima do texto. Então, quando você lê, é bom você tentar descobrir. Vamos ler a Bíblia por blocos, vamos ler por capítulo. Alguns livros da Bíblia você não precisa disso. O livro de Provérbios, por exemplo, são ditados que as pessoas foram acumulando na história e que Salomão, com seus escribas, compilou. Mas boa parte dos livros da Bíblia eles possuem começo, meio e fim. E é assim que deve ser entendido. Quando você pega o que a gente chama de fio hermenêutico da Bíblia, ou do livro, fica muito mais fácil de compreender. Qual é o pensamento central desse texto? Quando você lê o livro de Ruth, é exatamente isso que a gente vai encontrar aqui. O livro de Ruth é um livro que possui uma estrutura gramatical que só os 4 capítulos vão poder te ajudar a entender. E eu quero caminhar nos 4 capítulos. E eu preciso caminhar mais rápido, porque senão a gente não termina aqui hoje, né? Vamos lá. Afinal, o que é que o livro de Ruth está falando? Na verdade, o livro de Ruth narra uma experiência comum de pessoas comuns diante de um Deus sobrenatural. O que nós vemos no livro de Ruth é exatamente uma caminhada complicada da história humana. Porque quando você olha o livro aqui, você começa a ter a impressão, será que a vida é só trabalhar, ganhar dinheiro, né? Crescer, ficar bobo e casar? Será que é só isso a vida, né? Ou a gente pode encontrar alguma coisa um pouco mais complexa e mais profunda no livro de Ruth. O livro de Ruth, então, vai ser escrito nesse momento da história do livro de Juízes, que foi um livro que demorou muito tempo para ser escrito, são 335 anos que levou para ser escrito. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aí do descobrimento do Brasil, há 500 anos atrás. Na verdade, quem descobriu o Brasil não foram os portugueses. Na verdade, os portugueses estavam perdidos, eles caíram aqui, haviam 6 milhões de brasileiros já no Brasil, em 1500, e aí, quando eles caíram aqui, eles estavam perdidos, e nós descobrimos eles. Mas a história, bem, deixa para lá, só um desabafo, não tem que entrar nesse aspecto aqui agora, mas os portugueses nunca descobriram a gente. Os brasileiros descobriram os portugueses perdidos, né? Éramos 6 milhões, e Portugal tinha 1,5 milhão, e eles descobriram, mas quem escreve a história são os poderosos. Vamos lá, para frente, né? Ok, gente, o livro de Ruth, então, capítulo 1, o que o capítulo 1 fala? Quando você encontra o capítulo 1 de Ruth, você tem uma síntese complexa demais. Por quê? Quem é essa? Que livro é esse? Está contando a história de uma mulher chamada Noemi. Essa mulher sai, ironicamente, da casa do pão, porque é o que significa o nome Belém, e ela vai para uma outra terra, onde nenhum judeu gostaria de morar, que é entre os moabitas, porque os moabitas tinham uma péssima fama de que as meninas de Moabe não valiam nada, e isso aconteceu já do aspecto hereditário da família, né? Já vem da história familiar, porque são descendentes, tanto Moabe e Amon são descendentes de Ló, naquele fruto do incesto, aquele negócio complicado que aconteceu lá no livro de Gênesis. Mas ali desenvolveu uma história complicada, familiar complicada, que vai se arrastando e vai, no decorrer da história, se mostrando como uma grande tragédia, um grande sofrimento. Mas eles precisam sair por quê? Por razões de sobrevivência. Não tem pão, uma seca imensa, pessoas pobres, elas precisam sair da casa do pão, que não tem pão, e vão para a casa de Moabe. E eles vão, o nome desse homem é Elimeleque, e ele vai com a sua esposa Noemi, e tem 2 filhos. Os 2 filhos, tem o nome deles aqui, Malom e Quilion. Por favor, não coloque o nome dos filhos gêmeos quando nascer, nem dos netos de Malom e Quilion, porque não vai ficar bem, mas está aqui, o nome deles era esse. E a Bíblia diz aqui, que quando eles chegam ali, o pior que eles poderiam esperar aconteceu, porque o marido morre. As meninas casam, os meninos casam com 2 garotas de Moabe, e o marido morre.
Bem, já seria uma tragédia em si, infinita. Num local onde não tem sistema social, sistema econômico, tanto é que as viúvas, os estrangeiros e os órfãos são os filhos, fazem parte do grupo dos vulneráveis no Antigo Testamento. Mas o que acontece nessa hora? Ela fica com os seus filhos. Ok, então, de certa forma, as coisas estão protegidas, porque os filhos estão ali com ela, e as duas noras estão com ela, a família ainda existe, vamos para frente. Mas se você achava que a história já era complicada, a história vai ficar mais complicada. Morrem os dois filhos dela. E ela tem uma relação muito interessante com as noras. Alguém disse até que isso só aconteceu porque os filhos já morreram, né? Diz que a sogra só tem uma boa relação com a nora quando seus filhos morrem, né? Mas parece que é uma tragédia que acontece aqui nesse texto. E essas meninas se ligam ficam muito ligadas à sogra dela, muito ligadas, são amigas. E chega um determinado momento em que as coisas não estão bem em Moabe, e elas ouvem falar: olha, Deus abençoou a terra da casa de pão, em Belém, vamos voltar para Belém. E ela decide: eu vou voltar para o meu povo. E ao voltar para o povo dela, as meninas grudam nela e dizem assim: nós vamos com vocês. Nós somos a mesma família, nós vamos juntos. E aí, Noemi tenta convencê-las, dizendo o seguinte: olha, não vão voltar comigo. Não é uma boa proposta. Por quê? Havia uma lei antiga, a lei do levirato, que nós nunca vamos entender na nossa cultura, que dizia o seguinte: quando uma pessoa, um filho morria, quando uma pessoa morria e não tinha filhos, o irmão tinha que se casar para suscitar descendência ao filho ao homem que já morreu. É louca essa chamada lei do levirato. Louca. Para nós não faz nenhum sentido culturalmente falando. E ela então tenta argumentar: gente, se eu ainda casasse hoje, se eu engravidasse hoje, vocês esperariam que esses meninos virassem homens para se casar com vocês, para suscitar descendência aos meus filhos que já morreram? O argumento dela é um argumento lógico. E ela então, a órfã, entende que não dá para ir mesmo com a sogra, e volta para Moabe. Mas Ruth diz: não, eu vou ficar com você. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo é o meu povo, onde você morrer, eu vou morrer também, a nossa vida será compartilhada. Você provavelmente já deve ter visto esse texto em convite de casamento. Ele é lindo, lindo demais, só que ele não fala de casamento, ele fala de um relacionamento de uma sogra com a nora, né? Porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, né? Não tem nenhum problema usado no convite de casamento, não, viu, gente? Porque é um texto maravilhoso mesmo, texto de amizade, texto, né, bonito. Mas o que acontece? Ruth agora volta com a sua nora. Noemi volta com a sua nora Ruth. Quando ela chega em Belém, todas as amigas dela de Belém conheciam a Noemi. Então imagina a festa numa vila pequena, quando aquela mulher chega, depois de alguns anos, fora do país, e chega a alegria. Oh, que coisa boa, Noemi, que coisa boa. O nome Noemi é lindo demais, significa felicidade. E Noemi, ela tem uma resposta profundamente frustrante e dolorida. Ela fala isso aqui no versículo 13, fala assim: por vossa carga a mim me amarga ter o Senhor descarregado a sua mão contra mim. Ela tem uma visão de Deus, da vida, como se fosse uma coisa muito trágica, e de fato ela experimentou tragédias. A coisa está muito pesada para ela, e quando as amigas chegam e falam: Noemi, que alegria, ela diz: eu sou Mara. Não vem com esse papo de ser feliz, não, porque isso aqui não é comigo, não. Eu sou uma mulher, e aí ela revela toda a dor que ela experimenta, porque ela fala assim: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor. Eu saí ditosa daqui, porém o Senhor me fez voltar pobre. E por que vocês me chamarão Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Gente, a minha vida é uma tragédia. Eu olho para a minha história, é um caos. Se você ler o capítulo 1 de Ruth, então você chega à seguinte conclusão: a vida é uma tragédia, com algumas pitadas de ironia, um teatro do absurdo. Louco. Por que essas coisas acontecem na vida?
Por que a gente tem perdas? Por que a gente tem que lidar com lutos? Por que a gente tem que lidar com dor? E às vezes a gente não consegue elaborar a dor. Há uns dias atrás eu gostei muito de uma frase da nora do Tarcísio Meira, falando sobre a experiência da caminhada com ele. Diz que ele era um excelente amigo em casa, era um bom pai, e os filhos amavam muito ele, pelo menos a história que se conta sobre ele. E ela disse assim: olha, nós tivemos uma perda muito profunda com a morte do meu sogro, mas nós resolvemos, e aí eu achei fantástico, transformar a dor em lembrança. Algumas pessoas nunca conseguem transformar a dor em lembrança. A dor será sempre dor, ela nunca é elaborada, ela nunca leva a lugar algum, a não ser a própria dor em si mesma. E não dá para você julgar a dor do outro, porque só quem passa pela dor sabe o que é dor. Se você ler o capítulo 1 de Ruth, você vai dizer: a vida é uma tragédia. Olha aqui, você quer tragédia maior do que essa? É um caos isso aqui, um absurdo. Como é que Deus permite que alguém passe por uma situação de tantas perdas? Sai de um país com fome, vai para outro país tentando solucionar a vida, perde o marido, perde os 2 filhos, e ainda traz a nora? Não faz sentido. Fecha o 1º capítulo, vamos para o 2º. E no 2º capítulo você vai encontrar uma outra coisa interessante. Você vai ter uma outra perspectiva da vida. Porque olha, capítulo 2, versículo 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, os colheitadores, né? E por casualidade, se você gosta de riscar a Bíblia, pode riscar aí. Por casualidade, entrou na parte que pertence a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O 2º capítulo de Ruth vai nos dizer uma outra coisa. Por quê? Porque agora, esse texto vai falar da experiência delas agora, tentando se adaptar de volta a Belém. Havia um homem ali, rico, ele era um solteirão cobiçado. Os pais queriam muito que as filhas casassem com esse cara. Ele era rico, tinha dinheiro, mas ele não dava bola para as mulheres, não. Ele estava na dele, estava bem, e estava bem resolvido na sua, aparentemente, na sua solteirice, está tudo ok, está jóia. É assim, cada um elabora como quer e como pode, né? E ele era aparentado de Noemi. E aí, quando elas chegam ali, havia uma lei, que eu acho linda, uma lei judaica, que dizia o seguinte, que os donos das terras deviam deixar os resquícios da sua colheita para os pobres. O que sobrasse, eles não iam atrás para recolher o que estava ficando para trás. Então, quando eles faziam a colheita da cevada, do trigo, passavam então os segadores, muito grão caía, muita coisa caía, e ninguém ia atrás para colher, porque isso aqui é uma forma de abençoar os pobres. Uma lei muito inteligente, muito bonita, a lei de Deus para o seu povo. E então, Noemi fala para Ruth: Ruth, está na época da colheita, nós precisamos ir ao campo, nós precisamos trabalhar, você precisa arrumar um serviço, carteira assinada de preferência, mas não tem, então vamos lá para o campo. E ela sai para o campo, e por casualidade, eu faço questão de frisar esse termo aqui, porque dá a impressão assim, de que a vida é uma coisa de acaso. O 2º capítulo parece nos apontar para o fato de que a vida não é uma tragédia, mas a vida depende do tempo e do acaso, como o Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ironicamente falou: tudo depende do tempo e do acaso, capítulo 9, versículo 6, tudo depende do tempo e do acaso. E aí, há muitas pessoas que começam a acreditar que as coisas realmente acontecem dependendo do tempo e do acaso. Na Copa do Mundo de 2006, na França, jogando contra a França, o Brasil, a música que o técnico escolheu como música tema da nossa seleção era uma música bonita dos Titãs, mas que tem uma letra meio complicada, que diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tem muita gente que acha que é exatamente isso aí: o acaso vai me proteger.
A vida é um mero lance de sorte. Você pode se dar bem, você pode se dar mal, pode ser que as coisas aconteçam legal para você, pode ser que não, pode ser que você morra velhinho, pode ser que você tenha um câncer antes da hora. A vida depende, sabe de quê? De uma mera quantidade de coincidências e casualidades das quais você não tem controle, e a vida vai sendo somada dessa forma. E a gente sabe o que aconteceu em 2006. Zidane cruzou a bola, Thierry Henry entrou, marcou o gol, o Brasil está desclassificado. O acaso não protegeu enquanto a seleção brasileira estava desprotegida. E muita gente acha que a vida é assim. Não, isso aqui é sorte, depende. Isso aqui não... E não é. Mas olha aqui, o texto parece que intencionalmente, o texto bíblico parece nos encorajar a pensar dessa forma, até para nos trazer depois para o ponto central. Por quê? Porque ela vai tentar colher os resquícios da colheita. E o que ela encontra no campo? Ela entra no campo de Boaz, que era o resgatador de Ruth. Por quê? As propriedades judaicas, aqui é uma nova lei judaica também para poder entender, as propriedades judaicas eram assim, você nunca vendia a sua terra para sempre. Você podia comprar uma terra e você podia cultivar 49 anos, mas depois de 49 anos a terra voltava para o proprietário original. Era a lei do jubileu. Então você precisava devolver. Por quê? Porque ninguém era dono da terra. A terra é do Senhor. Então você administra a terra, mas você devolve agora para que não houvesse acúmulo de terras no Antigo Testamento. Era uma lei judaica, uma lei bíblica. E aí, meus queridos irmãos, Boaz é um dos resgatadores das terras de Noemi. O que aconteceu? Ela entrou no campo e Boaz, aquele solteirão cobiçado, olha para ela e 60 quilos de filé mignon, ele disse, eu não posso perder essa aqui não. Quem é essa menina? E vai ali, conversa com um. Pois é, cara, ela é a menina que veio com Noemi lá, Moabita. Puxa, mas ela é bonita, hein? Essa menina é interessante, né? Pois é, cara, mas está aí. E tem uma coisa boa, você sabe que você é o resgatador dela? Você pode casar com ela? Hã? É, rapaz, você. E Boaz começa a ficar empolgado com esse negócio aqui, né? E aí Ruth volta do dia de trabalho dela e Boaz intencionalmente disse para o seu funcionário, vai soltando um pouco mais de comida para essa menina aí. Eu quero que ela tenha a cesta mais cheia aí. Vai lá, abençoando ela aí, né? E quando ela chegou em casa, Noemi olhou para ela e disse, onde é que você conseguiu tanta coisa? Você roubou de onde? Ela disse, não, é porque eu fui em Boaz. E aí, ela disse, olha, esse cara, olha, empresário, fazendeiro, não gosta de dar terra, de dar dinheiro, não. Esse negócio aí tem alguma coisa. E a Noemi já começou a olhar a coisa de uma forma assim, tipo assim, olha, presta atenção, minha filha, porque esse negócio aqui parece que vai dar jogo, né? Então, quando você olha o texto do capítulo 2 e você lê, você tem a sensação de que a vida é uma casualidade. Por acaso entra ali no campo, por acaso as coisas acontecem, por acaso ele está vinculado à história, ele é o resgatador que pode comprar a terra de Elimeleque, que já faleceu. Então, as coisas parecem estar fechando, mas é tudo uma mera sucessão de acaso, de coincidência. A gente vai para o capítulo 3. No capítulo 3, você vai ver uma outra pegada. Por quê? Porque Noemi já percebeu que Boaz está interessado na nora dela. E ela diz, então Ruth se prepara para ir no outro dia, e Noemi chama Ruth de lado e diz assim, ô Ruth, é o seguinte, não vai tão cedo não. Lembra aquele vestido que você gostava de ir para as festas lá em Moabe? Aquele vestido mais bonito seu. Você vai pegar aquele vestido mais bonito seu, você vai colocar um perfume bem gostoso, e você vai chegar um pouco mais tarde, porque esse cara é o resgatador seu, e ele não vai sossegar enquanto ele não der uma aproximada, e você vai ficar ali, né? E aí, Noemi cria todo o esquema, para que Ruth possa ser percebida de uma forma mais intencional por Boaz. E a Bíblia diz que ela ficou por ali e tal, chegou à tarde, ele preparou comida para ele, chamou ela para perto, né? Toma um vinhozinho judaico e aquela coisa toda, come um pãozinho ali e tal, a conversa vai.
e ela não voltou para casa. Ela ficou ali com ele. Aí ele já tinha tomado um vinho, barriguinha cheia, deitou ali, perto da colheita mesmo, né, bem tranquilo, e ela deitou perto dele. Foi assim a história. É isso que a Bíblia diz. Quando você lê esse texto aqui, você tem uma outra impressão. A vida não é nem uma tragédia, nem uma coincidência. A vida dos espertos. A vida dos espertos. É isso que Noemi está dizendo. Olha, filha, tem que ser um pouco mais esperta, porque se não for, se você chegar do jeito aí, parecendo um bichinho mal arrumado aí, não vai dar certo. Mas se você estiver arrumadinha, bonitinha, cheirosinha, esse negócio pega. E a gente fica com a sensação, e muitas vezes na vida, é essa percepção equivocada que a gente tem, de que a vida nossa, ela depende muito da esperteza e da malandragem que a gente tem. Se a gente não fizer um jogo com as coisas que a gente possui, do jeito que a gente possui, e eventualmente a esperteza passa até por alguma coisa desonesta, se você não fizer isso, sua vida vai ser um caos. Então é importante você ser esperto, é importante você ser malandro, olha aí, porque o negócio não é joguinho fácil, não. Às vezes a vida exige um pouco de sagacidade, de inteligência, de sabedoria, porque a vida é dos espertos. Tem que usar de malandragem, de jeitinho, de mentirinha, né? Não é isso aí que a mãe de Jacó fez com ele? Chamou Jacó quando viu que o pai dele estava para morrer e disse: olha, o teu pai, Jacó, o Isaac está aí meio cego, já idoso, está na hora de dar um cambalacho naquele velho, porque ele vai dar a benção para Esaú. Vai lá e rouba a benção dele. Jacó olha e fala assim: mãe, esse negócio não vai dar certo, mãe. Bênção é coisa espiritual, maldição é coisa espiritual. Já pensou se meu pai descobre a minha malandragem e ele vai me amaldiçoar, mãe? Eu vou trazer maldição sobre mim. A senhora está ficando doida? Jacó, que não era flor que se cheire, teve uma percepção muito interessante que Rebeca, a mãe, não teve. Naquela hora, a Rebeca tinha que ter parado e dito: puxa vida, para onde eu estou levando meu filho? Mas não foi isso que ela fez. Ela, pelo contrário, ela se tornou mais autoritária, porque muitas vezes a gente, quando perde a razão, a gente se torna mais autoritário, e diz para Jacó: vai, faz o que eu estou mandando você fazer, e me obedece, cala a boca e caia sobre mim essa maldição. Jacó olhou e disse: esse negócio de maldição e bênção, esse negócio espiritual aí, não é muito espiritual não, esse negócio aí. Às vezes a gente faz isso nos nossos relacionamentos familiares. A gente fala sempre da graça, da bondade, da direção, da honestidade. Na primeira ocasião, os nossos filhos percebem que nós vamos vender a nossa alma para o diabo, se a gente puder ter uma vitória ou uma malandragem. Então, o perigo da gente aqui é perder o ponto. O livro de Jó, no capítulo 5, versículo 12 e 13, fala assim: Deus frustra as maquinações dos astutos, para que suas mãos não realizem seus projetos. Mas quando você lê o livro de Ruth aqui, você tem a impressão de que Noemi mandou legal, né? E que a vida também, de repente, é assim. A gente usa um pouco de safadeza, de esperteza, de malandragem, a gente vai conseguir a coisa. Bem, e ela conseguiu. O que é assustador é que ela conseguiu. Isso não significa que malandragem é um caminho que nós devamos correr, ainda que tenhamos sucesso aparente. Tá? Bem, o texto, então, vai nos mostrar no capítulo 3, no capítulo 1, que a vida parece ser muitas vezes uma tragédia. No capítulo 2, mostra que a vida muitas vezes parece ser uma coisa de casualidade, de acasos, de coincidência. E no capítulo 3, parece que a vida depende da esperteza e malandragem que a gente usa. Aí nós vamos para o capítulo 4. O capítulo 4, se você não ler Ruth até o capítulo 4, você pode então ficar com a impressão aí de que as coisas são assim mesmo. A Bíblia diz que Boaz, quando descobre Ruth ali, deitado aos pés dele de madrugada, ele a cobre, e a Bíblia diz que ele, então, no outro dia, já amanhece disposto e vai lá na frente, na porta da cidade, para dizer: olha, eu quero resgatar você, mas eu não posso resgatar, porque eu descobri que tem um cara antes de mim, que está na lista de prioridade, e aí eu preciso desse cara. Chamou o homem lá e falou: olha, você precisa comprar aquela terra lá, resgatar aquela terra lá de Noemi, ela está à venda, você quer comprar? Ele disse:
Quanto é? Quanto? Fulano, tanto. Aí ele fez as contas lá, jogou na calculadora dele, né, o Excel, disse, opa, esse negócio aqui funciona mesmo, vai dar. Eu fico com a terra. Boaz disse assim, só tem um problema. Se você ficar com a terra, você tem que ficar com a mulher também. Tem que levar, é o pacote. Você tem que comprar a terra e casar com Ruth. Ele devia ter uma mulher muito brava, né? E quando ele pensou, ele falou assim, cara, esse negócio aqui não vai dar certo, não, esse preço é muito caro. Minha mulher não deixa, não. E ele diz, não, mas aí não dá, não. Com a mulher não rola, não vai dar. Não tem jeito. E aí, Boaz diz, então, se você não vai comprar, eu compro. Comprou a terra e levou a mulher no pacote. Foi isso que aconteceu no texto bíblico aqui. Bem, e aí a Bíblia diz que então eles se casaram, eles fizeram ali o acordo, e no capítulo 4, versículo 7, fala de um costume, de como fazer o negócio, não era assinatura reconhecida em cartório, mas no capítulo 4, versículo 7 fala, este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Pega aqui o meu sapato. E aí, né, dizem que antigamente era o fio do bigode, né? Pega o meu fio de bigode aqui, está tudo resolvido, esse é o contrato nosso, pá, né? Resultado, Boaz casa com a moabita Ruth. O que é muito estranho, é que o nome dessa moabita, de um povo desprezado pelos judeus, é que o nome de Ruth vai surgir na genealogia de Jesus. Não é maravilhoso, impressionante isso? Aliás, vocês já pararam para pensar que todas as 4 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, nenhuma delas tem uma história bonita? A história toda delas é de complicada. A Bíblia fala de Raabe. Raabe era prostituta de carteirinha. A Bíblia fala de Batseba. Batseba foi a Mônica Lewinsky, do Clinton. Fala dessa mulher aqui, moabitas. Quem é que quer relacionamento com moabita, gente? Quem é que quer? Essa família não presta. Na verdade, meus queridos, a genealogia de Cristo é um triunfo da graça. É assim que Deus faz conosco também, a graça dele. E eu quero mostrar, meus queridos, que esse texto tenta nos conduzir à compreensão de que a vida não é uma tragédia, a vida não é uma sucessão de acasos, a vida não é dos espertos, mas a vida está nas mãos de um Deus que conduz a história como Ele quer conduzir. Aliás, quando você lê o Antigo Testamento, essa é a compreensão maior que você tem. É que não é a história do povo judeu, mas é a história de um Deus caminhando no meio da história de um povo. Assim como este Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele caminha na nossa história. A nossa história ela é permeada por uma marca de sobrenaturalidade, porque é assim que as coisas acontecem nas Escrituras Sagradas. E aí o que você vê, meus queridos? Capítulo 4, versículo 13 diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, a Noemi que não quer ser chamada mais de Noemi, como nós ouvimos já, né? Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome desse. Ele será restaurador da tua vida, Noemi. Ele será consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no colo, e entrou a cuidar dele. Cadê a mulher que diz que o Senhor pesou a mão sobre ela, que o Senhor se esqueceu dela, que o Senhor transformou a vida dela em amargura? Olha o poder e a graça de Deus de mudar a nossa história sobrenaturalmente. Agora tem um detalhe aqui, meus queridos, que nós não podemos perder. Porque o que acontece? Quando você termina a história aqui, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Às vezes a gente entra aqui na genealogia e a gente diz, genealogia não quero ler não. É fundamental que a gente leia a genealogia, porque esse texto aqui está querendo dizer o quê?
Esse texto está querendo fazer o gancho maravilhoso com a presença de Jesus lá no Novo Testamento. Quem é que nasce desse relacionamento aqui agora? Obed. Bem, para muitos de vocês, Obed não faz muito sentido. Vocês nem sabem quem é Obed. Para muitos de vocês, faz. Porque Obed é pai de quem? É pai de Jessé. Jessé é pai de quem? De Davi. Quem é Davi? Davi é o rei mais querido de Israel em toda a história. Isso significa dizer que a mulher que é fracassada, a mulher que é esquecida, a mulher que é esmagada pela mão de Deus, na verdade, ela tem o privilégio de pegar nas mãos dela a coisa mais linda de um bebê que vai se tornar o avô de Davi. Ela nunca poderia imaginar onde Deus a levaria, e que seu nome estaria nos anais como uma mulher trisavó de Davi. Onde Deus quer levar a sua história? Esse é o ponto para mim aqui. Onde Deus quer levar a minha história? Às vezes a gente fica aí achando que a vida é uma mera sucessão de acaso, que não tem relação nada com nada, que a vida é uma tragédia, a gente acha que a vida tem que ser de malandragem, porque assim... Não! A vida está nas mãos de um Deus que conduz a história como quer conduzir a história. Mas para aí, eu não quero parar com você aqui ainda, já seria fantástico saber que essa mulher pega no colo o seu trineto, que é Davi. Mas a história não para aqui, porque é da herança dessa mulher, é de Ruth, e vai passar pelo sangue de Ruth, o sangue do nosso Redentor Jesus, que um dia vai ser derramado lá na cruz no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus vem da tribo de Judá, da raiz de Davi. Ele é o rebento prometido por Deus, o Messias aguardado. Será que Noemi poderia, em algum momento da história, imaginar que a vida dela se projetaria numa dimensão tão maravilhosa e exponencial como essa? Nunca. Às vezes a gente fica na nossa história aqui, no nosso momento aqui, a gente não consegue colocar uma dimensão transcendente na história da gente. E a gente transforma a história da gente muito pequenininha. A gente segmenta a nossa história de uma forma horrível. É muito curioso que Romanos 8:28, um texto que a gente cita muito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto nunca poderia ser citado da forma como eu citei aqui, e vocês não perceberam o que eu fiz? Porque originalmente a ideia é todas as coisas juntamente, não um bloco da história, não um segmento da sua história, não um momento da sua história, mas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque a história nossa é a história de Deus, permeada pela sobrenaturalidade, por um Deus que caminha conosco misteriosamente. Alguns anos atrás, a Sara fez uma pergunta a mim, e eu não gosto quando a Sara faz perguntas teológicas a mim, mas tudo bem, né? Ela me perguntou: como é que você percebe Deus na sua história? Aí eu vou pensar nessa coisa, né? 15 anos depois eu vou dar a resposta, né? Mas a ficha caiu. E eu voltei para ela e disse: bem, você fez aquela pergunta, eu queria dizer para você o seguinte: sabe como é que eu percebo Deus na minha história? Olhando no retrovisor dela. Porque muitas vezes, quando você pega a história num momento seu, parece que você não vê Deus em nada. Mas quando você olha o retrovisor, você fala: Deus estava lá. Deus me protegeu. Deus cuidou de mim. Deus fez a obra dele em minha vida. Então, o livro de Ruth, e aqui eu estou terminando já, para a felicidade de vocês, né? O livro de Ruth, ele fala exatamente sobre isso, que nós precisamos ter compreensão além da tragédia, precisamos ter compreensão além do acaso, precisamos ter compreensão além da malandragem, e precisamos focar na compreensão de uma sobrenaturalidade, desse fio condutor que amarra a nossa história e dá sentido à história. Que Deus abençoe muito vocês, abençoe o coração de vocês e a vida de vocês. Pode ser que hoje você esteja precisando repensar a sua história.
numa outra dimensão. E que Deus te trouxe aqui exatamente para você, teologicamente, começar a considerar algumas coisas que provavelmente, na dor, na tragédia, na casa aparente, você não esteja vendo. Não perca a transcendência da sua vida. Ela vai ficar muito pobre